Cruel, passado, triste, companheiros, ódio, raiva, revolta e digamos que esperança. Seria isso os ingredientes perfeitos para descrever esse episódio de número 15 de Tate no Yusha no Nariagari? Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo, jovens. Foi um episódio meio triste, é meio difícil de descrever e de falar desse episódio, porque é um episódio que gera uma revolta, é um episódio que gera uma tristeza, gera até um pouco de raiva. Então, é um episódio que eu diria que foi muito bonito em algumas partes. A gente viu que o chip, de certa forma, cresceu, isso tem que ressaltar. A Arafutaria foi o suporte pro Naofumi, dessa vez ele foi o suporte para ela, então foi evidente isso no episódio. Então eu vou falar o que eu achei no vídeo, o que eu gostei, o que eu achei e como foi, o que teve no episódio, o que focou. Então vamos conversar bastante sobre isso. Eu também quero saber sua opinião nos comentários. Compartilhe sua opinião nos comentários, eu vou falar a minha, então eu quero saber a sua também. Me diz o que você sentiu vendo o episódio. Eu quero saber se sentimento foi tristeza, raiva, se emocionou, chorou. Digamos que eu chorei e fiquei bem revoltado, mas vamos falar no vídeo sobre tudo isso. Também quero saber, então, comenta aí, dê like se você quiser, se inscreva no canal se esse é o primeiro vídeo, mas vamos logo falar de Tate no Yusha no Nariagari, episódio de número 15, mais conhecido como o episódio da revolta, da crueldade e da esperança. Eu vou começar falando um pouco do passado da Arafutaria, que o episódio mesmo introduziu esse passado em algumas partes. Então, eu achei que antes, tenho que ressaltar, eles fizeram muito bem a adaptação do passado dessa personagem, dessa waifu tão querida, tão maravilhosa, por conta de que eles não fizeram um passado tipo inteiro, o episódio inteiro, metade do episódio. Eles foram jogando cenas, flashbacks do passado, enquanto o episódio rodava na fase atual, da Arafutaria enfrentando aquele nobre lá, que escraviza a raça dela. Então, tipo, eles fizeram uma boa troca, eles fizeram transições entre o passado e o presente, então isso ficou muito bom e eu tenho que ressaltar. Mas, focando no passado dela, tipo, foi muito bonitinho ver ela quando era pequena, antes das ondas acontecerem, que ela vivia bem, e a amiga dela falando que ela era apaixonada por alguém, ela pergunta isso, e a Arafutaria não entendia a intensidade da pergunta, então era bem aquela bonitinha inocente como ela ainda continua sendo. Bom, para todo caso, a Arafutaria, tipo, ela foi o símbolo da esperança, eu acho que para a raça dela, mais do que isso, ela foi muito importante, ela foi tipo, o sorriso dela fez com que as pessoas também quisessem ter o desejo de reconstruir a vila dela, que foi, digamos que destruída, afinal, depois das ondas, a vila foi completamente devastada, as pessoas morreram, tipo, não tinha quase nada, digamos que tava tudo em destroços, e o que acontece é que ela foi a esperança junto dos outros sobreviventes para dar a força para eles reconstruírem, e eles iriam fazer isso, mas o que acontece? O reino de Merumako chega e acaba com os sonhos, começa a escravizar, leva todos. Foi uma forma muito cruel, foi uma forma muito triste como aconteceu, sendo que digamos que eles tinham um contrato, talvez uma aliança que eles poderiam fazer um vilarejo ali e depois eles vão e escravizam os sobreviventes desse ataque às ondas. Então foi uma forma revoltante, foi uma forma de ódio, mas uma forma previsível, porque a gente já espera isso daquele rei desgraçado. Para todo caso, foi isso, foi uma parte muito triste, eu diria. A gente viu que daí a Arafutaria foi levada, depois escravizada, a amiga dela. Depois a gente vê o que aconteceu com a amiga dela, tipo, que morte mais cruel, mais triste. É uma morte que é meio que difícil, eu vou deixar, nem vou dar muitos detalhes. Eu acho que você que viu o episódio já deve ter se sentido triste, como o Naofumi falou enquanto ele visitava, digamos que aquele lugar onde eles eram escravizados, dá náusea falar daquilo. Então, tipo, eu acho que você que viu, comenta aí o que você achou, o que você sentiu vendo aquilo. Porque, tipo, a gente sabia que ela ia morrer ali, mas eles são muito cruéis, eles deixaram, tipo, os ossos dela naquela cela. Então foi muito triste e a gente viu que a Arafutaria, ela se sentiu fraca, ela se sentiu, tipo, incapaz. Ela não conseguiu proteger a amiga dela, ela não conseguiu salvar quase ninguém. Ela tava com o sentimento de que ela havia matado aquele nobre. Então, tipo, digamos que o Naofumi foi muito o suporte dela nessa parte, porque o Naofumi falou que foi graças a ela que ele começou a acreditar em companheiros, foi graças a ela que ele conseguiu encontrar a Metri-chan, a Firo. Então, a Arafutaria foi a razão do Naofumi ser quem ele é nesse mundo agora. Tipo, se essa pessoa gentil, digamos que essa pessoa, digamos que um líder com uma postura boa, que protege a todos. Então, esse cara atencioso, o Tate no Yusha, a figura que ele é, então foi tudo graças a Arafutaria. E é isso que eu gosto, porque não é tipo, ah, foi um chip, que legal. Isso tem uma história em cima desses dois. Ver que um ajuda o outro quando o outro mais precisa. Isso que é shippar, isso que é ser um casal. Então, tipo, foi muito bonito.
essa forma como eles fizeram os dois, eu acho que não tem muito o que falar, é de se emocionar, e quem viu deve ter quase chorado junto, porque foi muito bonito ver o Naofumi fazendo com que a Arafutária abrisse os olhos dela e não se sentisse fraca, incapaz, porque foi graças a ela que eles conseguiram salvar os outros sobreviventes da raça dela que ainda estavam sendo escravizados. Porque a gente viu que ela encontrou o amigo dela, o amigo do passado, antes deles serem escravizados. E isso foi legal, porque isso já é uma coisa que eu vou falar daqui a pouco no vídeo, mas digamos que esse amigo foi importante, porque ver que ele tá vivo deixou ela feliz, é um amigo do passado, querendo ou não, é um companheiro, e ele como o Naofumi, ajudou ela, digamos que, a se levantar, a abrir o olho, que a culpa não foi dela, da amiga ter sido morta. Então foi bem legal isso. Mas antes que eu esqueça, eu já quero comentar um pouco sobre esse amigo da Arafutária. No vídeo passado você deve ter notado, se você viu, que eu falei, quem será que é aquele cara com aquela lança ou algo do tipo, era uma arma que aparecia na Open, que era um personagem novo. Então, não seria esse o amigo da Arafutária? Será que ele não vai evoluir como ela? Podemos concluir que se ele ficar ao lado do Naofumi ou ficar ao lado daquele nobre que é amigo da Meru-chan, podemos ver que talvez ele evolua e seja uma figura importante, talvez na luta contra as ondas. Então talvez podemos concluir que aquele personagem misterioso que aparece na Open seja esse amigo da Arafutária, só que na forma evoluída da raça dela, como a Arafutária evoluiu, ele pode evoluir. Então podemos concluir que aquele personagem seja ele? Pode ser, ou é só uma teoria minha, como eu estou falando. Pode ser muito cedo para concluir quem é aquele personagem desconhecido, a gente ainda não sabe ao certo, mas eu diria que se eles quiserem fazer um reaproveitamento de personagens, eles não vão esquecer esse companheiro da Arafutária e vão até querer evoluir ele para que ele seja uma pessoa forte e importante na luta contra as ondas. Mas isso ainda é cedo, é uma teoria minha, mas vamos ver mais pra frente quem vai ser aquele personagem, mas eu acredito que seja ele. Bom, para todo caso, a gente viu isso do episódio, a gente viu o foco no amigo da Arafutária, a gente viu o passado dela, foi um passado, como eu já disse, cruel, mas que teve uma esperança. Afinal ela encontrou o Tate no Yusha, ele foi um suporte para ela, como ela foi um suporte pro Naofumi, então eu acho que isso o episódio mostrou bastante. Então vamos falar um pouco agora do final do episódio, que eu acho que é isso que a gente pode falar. Mas antes, se você quiser, vamos falar daquele nobre desgraçado. Como é que o cara daquela altura, ele não morre? Sério, ele é bem difícil de descrever, porque eu queria usar uma palavra bem forte nesse vídeo para descrever, só que daí eu ia ter que censurar. Para todo caso, ele é um desgraçado, aquele nobre. Eu acho que o anime já mostrou que a maioria dos nobres são uns bundão, são uns fracos, então aquele nobre não é nada além disso. A gente viu que ele tentou se aproveitar do ponto fraco da Arafutária com aquele machucado, só que ela é habilidosa, então ela usou aquela outra espada de mana e conseguiu atacar ele, e ele caiu lá daquele andar de cima. Só que como que um cara desgraçado daquele tamanho vai e não morre? Ele ainda conseguiu ficar vivo. Pra todo caso, a gente viu que o Naofumi conseguiu resgatar todos os sobreviventes da raça da Arafutária, eles estão saindo junto daquele nobre amigo da Meru-chan. E daí a gente viu que o desgraçado ficou vivo e invocou o monstro. Só que não é um monstro qualquer, é um monstro que foi selado e é poderoso e que vai ser complicado de derrotar. Então a gente viu que o monstro já derrotou, ou melhor, matou aquele nobre. Eu acho que agora não tem como o cara ter ficado vivo. Então pelo menos isso, aquele monstro já deu de alegria para nós que estávamos vendo. Para todo caso, daí a gente viu que o próximo episódio vai focar na Firo. E daí você deve estar pensando, como assim, Haru? Então, da Firo eu vou falar no final do vídeo. Mas então, acho que era isso que eu queria falar desse episódio de número 15. Foi um episódio legal, acabou nesse clímax que foi passado. O próximo episódio vai ser ação. A gente vai ver provavelmente o Naofumi tendo que lutar, Meru-chan, talvez Arafutária e entre muitos outros contra aquela raça ali com aquele bicho. Ainda é difícil de ver como é que vai ser, mas talvez outros personagens apareçam. Talvez sim, talvez não. A gente vai ter que aguardar. Para todo caso, o episódio, como eu disse, acabou nesse clímax, tipo, dando aquela hype pra gente ver o próximo episódio. Mas então, quero saber o que você achou nos comentários. Se você gostou do vídeo, dê like, compartilhe, se inscreva, que isso vai ajudar o canal a crescer, então conto com o seu apoio. Agora, a pergunta que não quer calar e que você deve estar fazendo: Haru, o que podemos esperar para o próximo episódio? O que você estava falando sobre a Firo? Então, meu querido e minha querida jovem, vamos falar sobre algo importante já a partir de agora, e talvez no próximo episódio a gente fale mais. Então, a gente viu que o título do próximo episódio já é A Rainha dos Firoriaros. A gente viu que acabou em um clímax. Provavelmente vai focar na Firo evoluindo. Isso mesmo que você ouviu. Eu acredito que ela ainda não tá na forma evoluída dela. Eu acredito que a raça dela evoluiu. Eu acho que tá tendo Yusha no começo
no começo dos episódios, quando focou nela, mostrava que a raça dela ainda poderia evoluir. Eu posso estar enganado sobre isso, mas eu acredito que ela que vai ser a grande protagonista, como a Raftaria foi nesse episódio, ela vai ser no próximo. Ela vai provavelmente derrotar aquele bicho e talvez até evolua mesmo e daí consiga derrotar. Para todo caso, a gente viu que o protagonismo vai ficar por conta dela e talvez o Naofumi seja o suporte dela na luta. Para todo caso, é isso que eu espero para o próximo episódio. Quero ver a Firo arrasando. Eu acho que vai ser muito legal ver se ela evoluir. A gente vai ver mais também daquele nobre, porque ele vai ter que falar com o reino dele ali, que ele tá bem. A gente vai ter que ver várias coisas, porque a partir de agora tá entrando, digamos que no último arco dessa primeira temporada. Então eu acho que vai focar no Naofumi encontrando a rainha logo logo. Se não for no próximo ele já encontra a rainha. Então, o que eu espero é que o Naofumi faça com que essa rainha acredite nele que... Por quê? A gente viu que, como aquele nobre falou pra Meru-chan, que há vários escravos acontecendo isso em torno do reino, do mundo. O Naofumi falando com a rainha, ele não vai salvar só, digamos que a capital, ele vai salvar o mundo, porque ele vai estar salvando essas raças. A cada lugar que ele for, ele vai achar talvez alguém que estava escravizando e vai derrotar essa pessoa. Então eu acredito que o encontro com a rainha vai ser fundamental para a raça de demi-humanos, ou acho que é a Adin que se chama. Mas para todo caso, eu acho que esse encontro tem que acontecer e tem que ser logo, porque o Naofumi, depois do que ele viu, provavelmente ele vai querer falar muito. Se duvidar, ele vai querer quase matar aquele rei. Mas para todo caso, eu acho que era isso que eu queria falar no vídeo. Pelo menos nesse vídeo era isso que eu queria falar. Foi um episódio que eu particularmente gostei bastante. Eu acho que o episódio conseguiu transmitir algo como crueldade dos humanos, tristeza, esperança, como companheiros são importantes. Então eu acho que isso foi o que o episódio mais ressaltou e é o que eu mais gostei. Tô falando em vídeo. Quero saber também o seu ponto de vista. Você pode falar o que você mais gostou do episódio. Mas para todo caso foi isso, e mostra como o quão cruel é a humanidade, porque se você for ver, a escravidão é algo que aconteceu, é uma realidade. Mostra como os humanos são tão desumanos. Por mais que pareça contraditório o que eu falei, é muito triste ver que a humanidade já fez isso e o anime mostrou bem o quão cruel um humano pode ser. Mas devo dizer que eu acho que eu gostei do desfecho desse episódio. Gostei de ver aquele, digamos que dinossauro acabando com aquele nobre. Eu acho que aquele nobre teve o que mereceu, apesar que eu queria que ele tivesse sido torturado. Sim, eu sou meio, digamos que cruel e vingativo, sim. Mas para todo caso, é focar no próximo episódio, é ver o que o Naofumi vai fazer. Eu acho que ele não vai usar talvez aquele escudo apelão dele. Talvez ele use, mas como eu disse, o foco é esperar e ver na Firo. Mas vê no próximo episódio, daí a gente conversa. Então, muito obrigado se você viu o vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo. Mata, né?